Olá, meu nome é Paulo Leite, sou Business Executive Coach e você sabe a importância do planejamento para a sua empresa? Esse é o projeto Percepções, um novo olhar para a sua vida. Olá, meu nome é Paulo Leite, sou Business Executive Coach, tenho 15 anos de experiência no mercado imobiliário e numa busca constante para melhorar o meu planejamento, me uni a Marcelo Miata e Gabriel Gronal para trazer novas percepções ou percepções diferentes para o mesmo assunto. Muitas vezes, uma mesma percepção para assuntos diferentes. E hoje eu estou aqui com Marcelo Miata, ele tem mais de 25 anos em empresas de pequeno, médio e grande porte, está há 15 anos na área gerencial em TI e vai falar um pouquinho pra gente sobre planejamento. Fala, Miata, tudo bem? Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Beleza, cara? Prazer. Gratidão aí por você ter vindo falar um pouquinho pra gente sobre a tua percepção sobre planejamento. Na verdade, Paulinho, acho que assim, a questão do planejamento ela é muito importante, tanto na vida pessoal como dentro das empresas, né? O que a gente acaba vendo muito dentro das empresas é que as pessoas levam o seu jeito de fazer ou a maneira como planejam sua vida para planejar suas atividades dentro das empresas. E isso é um erro, né? Isso é a maneira errada de se fazer, né? Infelizmente, as pessoas hoje, tanto pessoalmente como em suas empresas, elas não fazem um bom planejamento. E algumas vezes, pior ainda do que isso, elas não planejam absolutamente nada. Então, acabam contando muito com a sorte para que uma determinada atividade ou para que uma determinada ação, no final das contas, acabe dando certo. Às vezes isso acontece, então às vezes a pessoa dá sorte e faz alguma coisa numa primeira vez, sem pensar muito naquilo, sem planejar suas ações e acaba dando certo. Mas isso, na verdade, é na menor parte das vezes. Isso é uma raridade. Então assim, existe uma maneira de ajudar a sua sorte. Então existe uma maneira de fazer melhor, que é planejando. Essa questão que você comentou aí que as pessoas vão fazendo é o famoso fazejamento, né? E o que a gente pode dar de dica prática para quem está assistindo a gente? Exatamente, né? O que você falou, tem até uma piada em várias empresas que eu já trabalhei, existe o que o pessoal chama de ciclo PDCA, né? Que é o planejar, o fazer, o checar e depois corrigir as ações. Então muita gente usa o PDCA como promete e depois corre atrás, né? Então é isso que as empresas e as pessoas têm feito e que acaba gerando resultados negativos ou a falta de resultado, né? Então acho que um ponto que você acabou de colocar que é muito importante primeiro estabelecer o seu objetivo, né? Isso funciona não só dentro das empresas, funciona mais dentro das empresas, mas funciona também assim na vida pessoal. Então como que você vai planejar alguma coisa se você não sabe aonde você quer chegar? Então acho que esse é o grande e o primeiro ponto, né? E falando um pouquinho sobre a questão da dica, né? O que eu posso falar para as pessoas, uma ferramenta muito simples, que eu uso bastante onde eu trabalho e muitas empresas usam, que é o 5W2H, né? Sendo que esse 5W2H vem do inglês, então são várias siglas que a gente vai usar, né? O ponto mais importante no 5W2H, primeiramente é o primeiro W, que é o que, né? Então o que a gente deseja fazer? Então primeiro você tem que estabelecer claramente o que você gostaria de fazer. Colocar ponto a ponto, listar todas as coisas para atingir aquele objetivo claro que você já tem, né? O segundo W, ele é referente ao why, ou seria o porquê. Então é a razão pelo qual você está fazendo aquela determinada ação, né? Então é determinar o motivo, determinar a razão, isso também é muito importante. Indo para o terceiro W, é o who. Então estabelecer exatamente quem vai fazer aquela determinada ação. A gente brinca, fala muito que assim, cachorro que tem dois donos, ele acaba morrendo de fome, né? Eu acho que essa também é a questão. Quando você não tem um responsável pela ação, e aí eu não estou falando um responsável para você cobrar alguma coisa de alguém, mas é para você saber quem de verdade é o responsável por aquilo. Ou seja, tem que executar, senão o seu planejamento vai acabar falhando. Esse é o terceiro W. O quarto W é o where, ou seja, onde aquilo vai acontecer. Então, às vezes, isso pode ser muito óbvio, mas quando você vai fazer o planejamento e tenta colocar isso no papel e estabelecer, você vai ver que essa obviedade acaba caindo por terra, né? Então, o planejamento também é muito bom para isso. O 5W é o when, ou seja, quando aquela determinada ação vai ocorrer, que também é importante para você poder fazer um faseamento ou fazer um sequenciamento.
Então é muito importante você estabelecer quando ela começa e quando ela tem que terminar, né? Se uma determinada ação não termina no tempo, ela pode atrapalhar outras ações. E aí você pode planejar também a maneira como isso vai acontecer, seja de forma paralela, ou seja, ter algumas ações acontecendo ao mesmo tempo, uma ação que depende da outra. Então quando você estabelece esse when, você pode colocar esse sequenciamento também. Aí a gente tem 2H. O primeiro é o how, ou seja, como você vai fazer aquilo. Então, de que maneira, é o fazer exatamente, né? E o último W é o how much, e quanto custa, às vezes as pessoas colocam por causa da tradução do inglês. Mas aí você tem que estabelecer todos os recursos que você vai precisar. E aí não necessariamente eles são dinheiro, né? Então uma determinada atividade pode custar sim dinheiro, e aí para você saber o quanto o seu projeto, ou quanto aquele planejamento daquela atividade no final das contas vai acabar custando, é importante colocar o dinheiro. Mas aí você pode colocar outros recursos. Então às vezes eu preciso de uma sala de reunião para fazer uma determinada atividade, às vezes eu preciso de pessoas, Tempo, né? Às vezes eu preciso de tempo, às vezes eu preciso de máquina. Então todos os recursos que você vai usar para aquela determinada atividade. O 5W2H, eu achei ele uma ferramenta muito legal e eu uso bastante, porque é uma maneira de você detalhar bem todas as atividades que você tem que fazer. E aí eu acho que é uma outra dica, é você poder quebrar, quando você tem uma atividade muito grande, poder quebrar em várias pequenas atividades. Isso acaba ajudando no seu planejamento e acaba ajudando a atingir o seu objetivo de uma maneira mais fácil. Acho que algumas pessoas já falaram aqui, e a gente vai ver isso nos outros vídeos, né? Quando a gente está falando de planejamento, nas empresas é tão importante quanto no planejamento pessoal ou em outras percepções, é a questão do escrever. Falando um pouquinho ainda sobre isso e tentando dar um fechamento, né? A questão do planejar é muito importante, mas a gente tem que executar. Então, quer dizer, o planejamento ele tem que vir seguido da execução, porque senão a gente vai planejar eternamente e não vai realizar nada. Isso não só na vida empresarial, como na vida pessoal, né? Então, a questão do fazer também é muito importante. Não adianta só ficar planejando, né? É como ter sonhos e também não planejar e não fazer nada em relação a isso. Eles nunca vão deixar de ser sonho. Eu trabalhei com um diretor que ele sempre dizia o seguinte, né? Às vezes a gente tem que fazer devagar para fazer rápido, né? Pode parecer uma contradição, mas na verdade o planejamento é isso, né? É você parar, pensar, estabelecer tudo o que você precisa fazer e aí sair executando. O grande erro das pessoas, como a gente falou no começo, é sair executando. E aí no meio do caminho você se depara com coisas que você não tinha previsto, com uma série de atividades paralelas que acontecem e que acabam atrapalhando a sua atividade principal. Você acaba não pensando ou não tendo os recursos que você precisa para fazer a atividade, aí você tem que parar. Então assim, todas essas coisas você acaba juntando, coletando no momento que você está se planejando. E aí a execução fica muito mais rápida. Então é o fazer devagar para poder fazer rápido. Que seja constante, né? Miyata, eu quero te agradecer por essas dicas valiosas aí, com certeza vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Esse é o projeto Percepções, um novo olhar para a sua vida.